Muito antes da filosofia, antes das batalhas lendárias e antes mesmo da democracia, existia o mar Egeu. Um mar azul profundo que banhava dezenas de ilhas, conectando povos e culturas. Foi ali, entre montanhas rochosas e costas recortadas, que nasceu uma das civilizações mais influentes da história da humanidade, a Grécia Antiga. Nossa história começa por volta de 3000 a.C., na ilha de Creta, onde floresceu a misteriosa civilização minoica. Muito antes de Atenas se tornar símbolo de sabedoria ou Esparta sinônimo de guerra, os minoicos já construíam palácios impressionantes, como o de Cnossos, dominavam rotas marítimas e mantinham um comércio ativo pelo Mediterrâneo. A civilização minoica era sofisticada. Suas cidades não possuíam muralhas, o que indica confiança em sua supremacia naval. Seus palácios eram centros administrativos, religiosos e comerciais. Suas pinturas murais retratavam cenas vibrantes, jovens saltando sobre touros, rituais religiosos, a vida cotidiana cheia de cor e movimento. Mas por volta de 1450 a.C., algo mudou. Possivelmente uma combinação de terremotos, erupções vulcânicas, como a devastadora explosão na ilha de Tera, e invasões vindas do continente grego provocaram o colapso dessa civilização. No continente, outro povo começava a emergir, os micênicos. Os micênicos eram guerreiros. Diferente dos minoicos, construíam cidades fortificadas com muralhas gigantescas de pedra. Micenas, Tirinto e Pilos tornaram-se centros de poder. É nesse período que surge a famosa Guerra de Troia, imortalizada séculos depois na Ilíada, atribuída a Homero. Se a guerra aconteceu exatamente como narrada é motivo de debate, mas escavações indicam que Troia realmente existiu e foi destruída por volta de 1200 a.C. O que sabemos é que esse período foi marcado por conflitos constantes, rivalidades e expansão militar. Por volta de 1100 a.C., o mundo micênico entrou em colapso. Invasões, instabilidade interna e declínio econômico levaram a Grécia a um período conhecido como Idade das Trevas grega. A escrita desapareceu, o comércio diminuiu drasticamente, populações migraram. Mas das sombras surgiria algo novo. Com a vitória sobre os persas, Atenas não era apenas uma cidade sobrevivente, ela era símbolo de resistência, símbolo de inteligência estratégica, símbolo de liderança. Sob o comando de Péricles, Atenas entrou no período que ficaria conhecido como sua Era de Ouro. Foi um tempo de prosperidade, arte, filosofia e inovação política. A Liga de Delos, criada inicialmente como uma aliança defensiva contra novas invasões persas, passou gradualmente a ser controlada por Atenas. O tesouro da Liga foi transferido para a própria cidade, e com esses recursos, Atenas iniciou um ambicioso projeto de reconstrução. No alto da Acrópole, ergueu-se o Partenon, templo dedicado à deusa Atena. Esculturas monumentais celebravam deuses e heróis. O teatro floresceu com dramaturgos como Ésquilo, Sófocles e Eurípides. A comédia ganhou vida com Aristófanes. Mas o maior experimento ateniense não estava na pedra ou no mármore. Estava na política. A democracia ateniense permitia que cidadãos participassem diretamente das decisões do Estado. Claro, não era uma democracia como entendemos hoje. Mulheres, escravizados e estrangeiros estavam excluídos, mas pela primeira vez na história, um grande número de homens livres tinha voz ativa nas decisões públicas. Era um modelo revolucionário. Enquanto isso, Esparta observava. Esparta desconfiava do crescimento ateniense. A disciplina espartana era baseada em estabilidade, tradição e controle. O expansionismo cultural e político de Atenas representava uma ameaça. A tensão crescia. Pequenos conflitos indiretos começaram a surgir.
E então, em 431 a.C., explodiu a Guerra do Peloponeso. De um lado, Atenas e sua Liga Marítima. Do outro, Esparta e seus aliados do Peloponeso. A guerra não seria rápida, não seria gloriosa. Seria longa, cruel e desgastante. Esparta dominava a guerra terrestre. Atenas dominava o mar. A estratégia ateniense era evitar confrontos em terra e usar sua frota para manter suprimentos e atacar costas inimigas. Mas então veio o imprevisto. Uma praga devastadora atingiu Atenas. Em poucos anos, matou talvez 1/3 da população, incluindo o próprio Péricles. A moral despencou, a liderança enfraqueceu. Mesmo assim, a guerra continuou por quase 3 décadas. Atenas tentou expandir sua influência atacando a Sicília. A expedição foi um desastre completo. A frota foi destruída. Milhares de soldados morreram ou foram escravizados. Esparta, com apoio financeiro persa, ironicamente, construiu uma frota capaz de desafiar Atenas no mar. Em 404 a.C., Atenas finalmente se rendeu. Suas muralhas foram destruídas, sua frota reduzida, a democracia temporariamente substituída por um regime oligárquico. A guerra não apenas destruiu Atenas, enfraqueceu toda a Grécia. E quando uma civilização se enfraquece internamente, abre espaço para novos poderes. No norte, um reino até então considerado secundário começava a crescer, a Macedônia. Sob o comando de Filipe II, a Macedônia passou por uma revolução militar. A falange macedônica, equipada com longas lanças chamadas sarissas, era quase impenetrável. Filipe unificou a Grécia após vencer as forças combinadas de Atenas e Tebas na Batalha de Queroneia, em 338 a.C. Mas ele tinha um sonho maior: invadir o Império Persa. Antes de realizar seu plano, foi assassinado. E então surgiu uma das figuras mais extraordinárias da história humana: Alexandre, conhecido posteriormente como Alexandre o Grande. Educado por Aristóteles, treinado desde jovem para governar e lutar, Alexandre assumiu o trono aos 20 anos. Em poucos anos, ele faria o impossível. Em 334 a.C., atravessou o Helesponto e iniciou sua campanha contra a Pérsia. Venceu batalhas decisivas como Granico, Isso e Gaugamela. Derrotou Dário III, tomou a Babilônia, conquistou o Egito, onde foi proclamado faraó, fundou cidades que levariam seu nome, a mais famosa, Alexandria. Mas ele não parou. Avançou até a Índia. Seu império se estendia da Grécia até as margens do rio Indo. Era o maior império já visto até então. Mais do que conquistar territórios, Alexandre espalhou cultura. O idioma grego tornou-se língua internacional do comércio e administração. Ideias gregas misturaram-se com tradições orientais. Nascia o mundo helenístico. Mas o império dependia de um homem. E em 323 a.C., em Babilônia, Alexandre morreu aos 32 anos. Sem um sucessor forte, seu império foi dividido entre seus generais. O mundo helenístico continuaria por séculos, influenciando Roma e, por consequência, todo o Ocidente. E assim, chegamos ao fim da Grécia Antiga Clássica. Mas sua história não terminou ali, porque as ideias gregas sobreviveram. A democracia ateniense inspirou sistemas políticos futuros. A filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles moldou o pensamento ocidental. O teatro, a matemática, a medicina, a arquitetura, tudo carregava a marca grega. Da Acrópole às bibliotecas modernas, dos debates da Ágora aos parlamentos contemporâneos, das falanges macedônicas aos manuais de estratégia militar. A Grécia Antiga não é apenas um capítulo da história, é uma das fundações da civilização ocidental. Uma civilização que nasceu entre montanhas rochosas, mares intensos e cidades rivais.
Uma civilização que enfrentou impérios, lutou guerras internas, produziu gênios e sonhou grande. E talvez, no silêncio das ruínas do Partenon, ainda possamos ouvir o eco distante das vozes que um dia moldaram o destino da humanidade.